um dia muito especial, é um culto de ação de graças que nós celebramos em gratidão a Deus por mais um semestre do Ministério ONCE. Nós estamos no nosso 8º ano de Ministério ONCE nesta igreja e Deus bondosamente nos permitiu concluir mais um semestre. E neste culto também vai ser a premiação dos destaques do semestre. Então temos aqui alguns pais, oncistas, que serão agraciados pelo seu desempenho ao longo deste semestre. Tem aí queremos agradecer ao pastor Maciel Ataíde por aceitar o convite, estar aqui conosco, para discorrer sobre o tema Deixai vir a mim os pequeninos, baseado em Mateus, capítulo 19, versículo 14. E nossa gratidão ao amado por ter. O pastor Maciel é pastor da Igreja Batista Regular Hermon. Aí tem os nossos informes, Sempre um cuidado especial que nós temos com as crianças, sobre a responsabilidade dos seus pais, na ausência dos pais, dos seus líderes no Ministério ONCE. E dá uma olhadinha no teu celular, como é que está o volume, Se está com o volume baixo, ou está no silencioso. E vamos orar. Pai, nossa gratidão, Senhor, por tão grande bondade, por nos permitir realizar este culto, em gratidão ao Senhor, pela conclusão de mais um semestre do Ministério ONCE desta igreja. Pai, graças te damos, ó Deus, pelas crianças que o Senhor aqui tem enviado. Graças te damos, ó Deus, pelos irmãos que têm trabalhado neste ministério, que têm doado parte das suas vidas em favor desta grande obra. Somos gratos também ao Pai por esta igreja que tem contribuído para a manutenção deste ministério, tanto financeiramente como em oração. É a nossa gratidão, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, agradecemos aos pais que estão presentes com seus filhos, agradecemos também aos oncistas, agradecemos uma vez mais o pastor Maciel Ataíde, e vamos então cantar o hino Digno de Louvor, do HL número 5, tem um versículo que está relacionado com o tema desta música, que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Apocalipse, capítulo 4, verso 11, parte A.
domingo, às 17 horas, é a Escola Bíblica Dominical. Hoje não houve a Escola Bíblica Dominical devido a este culto especial. Nós estamos realizando agora às 19 horas. E o culto normal, aos domingos, é às 18h30. Quarta-feira, às 19 horas, é o culto de oração. E aos sábados, às 15 horas, é o projeto Alfabetizar. Reforço a alfabetização de crianças de 6 a 11 anos. E às 16h30, aliás, às 16h45, né, é o Ministério OANS, que está de recesso. Tanto o projeto Alfabetizar como o Ministério OANS estão de recesso agora durante o mês de julho. Retornamos no primeiro sábado de agosto, se assim Deus nos permitir. Leitura bíblica anual também está no nosso 6º ano consecutivo, onde as famílias da igreja e pessoas também de outras igrejas e de outras localidades, nós compartilhamos a leitura diariamente e assim nós temos realizado a leitura já durante 7 anos. E se Deus permitir, este ano nós iremos concluir por 8 anos consecutivos a leitura das Escrituras toda, seguindo o plano anual de leitura bíblica. Então nós estamos aí já amanhã, encerra o livro dos Salmos, né? E também tem a sala de discipulado do irmão Vanderlei. Hoje não houve também, devido a essa programação especial, mas sábado que vem, normal. Então, atenção, alunos da sala de discipulado do irmão Vanderlei, sábado que vem, às 17 horas, normal. Domingo, perdão, ao domingo, né, às 17 horas, no mesmo horário da escola bíblica, normal, a sala do irmão Vanderlei, Fundamentos da Fé Cristã. Vamos cantar mais um hino. Vou pedir agora socorro dos irmãos aqui, queria um pouco de água, se alguém puder me auxiliar com um copo d'água, eu agradeço. Opa, Davi, tem voluntário demais, guardar só um pouquinho. Vamos cantar este hino para a glória de Deus, que é no HL número 8, enquanto está chegando aí. O que houve? Está trancado? Então vamos lá. Vamos cantar este hino de número 8, no Voz de Melodia, aliás, no nosso hino de louvor, para a glória de Deus. No dia 25 deste mês, estará sendo realizado mais
Um Dia no Sítio, que será na chácara do vovô Renilson. Então, para que nós possamos aí conhecer o local, nós temos um vídeo curto aí. Próximo. Este ano nosso dia de sítio será na chácara do vovô Renilson, logo após a barreira. Nosso lazer será neste lindo lugar, à beira deste igarapé. Lá nós teremos o galpão da comunhão e uma ampla cozinha para o ajuntamento de panelas. O lazer já está preparado. Temos uma piscina com uma água limpinha, tem até escorregadores. Mas não esqueça, vamos ficar de olho nas crianças. E adivinhe, sabe o que mais tem? Um campo de futebol, uma mesa de sinuca e uma quadra de vôlei. Sei que nossos atletas vão gostar muito. Será um dia para comunhão e agradecimento ao Senhor. Devemos orar para que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E saibam, todos estão convidados. Fale com a irmã Suzy. Muito bem, então será no dia 25 deste mês, já está próximo. E nós temos aí umas cotas, né, para que nós possamos pagar o ônibus e o local. Então, se você irá, ou você não irá, mas quer contribuir, procure a irmã Suzy. Ela vai dar as instruções para que você possa contribuir com este passeio. Lembrando aí, reforçando o cuidado com as crianças que irão, né? Para que a gente tome um cuidado especial em relação ao igarapé, principalmente. Então, os demais avisos com relação ao horário serão dados no decorrer aí dos próximos dias. Mas lembrando que a refeição é ajuntamento de panela. Então nós faremos ali o café da manhã, você leva o seu café para que a gente possa compartilhar ali. O almoço, da mesma forma, leve a proteína que lá terá churrasqueira para que a gente possa assar. E aí no final também, antes do retorno, a gente fará um lanche. Então esse valor aí das cotas é para custear o aluguel do local e o ônibus, o transporte, que sairá aqui da frente da igreja. Nós tivemos um semestre especial. E aí, temos reservados aí alguns momentos. Então, nós vamos assistir um vídeo aí dos melhores momentos deste semestre do Ministério ONCE. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7. Quem é o destino, és o pão que me alimenta, és o abraço acolhedor, por tudo que és, dai meu louvor. Minha vida pra te adorar, meus talentos são pra te adorar. O meu tempo é pra te adorar, eu existo pra te adorar, Senhor.
Aí um pequeno resumo do que aconteceu durante esse semestre, especialmente no último sábado, no dia 27 do mês passado. Nós queremos agradecer aos irmãos, membros desta igreja, também aos pais que têm contribuído para a manutenção deste ministério. Tem sido feito dessa forma aí. Tanto o projeto Alfabetizar como o Ministério ONS tem sido mantido com recursos dos irmãos. E dessa forma aí, 10 parcelas de R$15 por ano, R$150 por ano, e Deus tem sustentado esse ministério já pelo 8º ano consecutivo. Louvado seja Deus. Teremos agora um instrumental, a irmã Rafaela fará um instrumental, e nós teremos o momento do ofertório. Pai, nossa gratidão pelo privilégio que o Senhor nos concede de participarmos desta grande obra. E um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, necessário para a nossa manutenção, para o sustento das nossas famílias, fruto do nosso trabalho digno e honesto, nós nos alegramos em poder contribuir financeiramente com esta grande obra. Dai-nos, ó Deus, sabedoria para administrar aquilo que tem nos chegado às mãos, para que possa ver, ó Deus, a cumprir as nossas responsabilidades para a manutenção deste ministério. É a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Temos aí motivos de oração. Oremos pelos líderes da igreja e também pelos líderes do Ministério ONS. Oremos também pelos irmãos e familiares, oremos pelos nossos idosos, irmãos que passam por dificuldade de saúde e familiares nossos também. Oremos também pelos novos convertidos, oremos também pelos pais e alunos, pelas famílias dos nossos oncistas. Algumas famílias não são da igreja e devemos também lembrá-los em oração. Oremos também pelos missionários, especialmente aqueles que Deus tem nos dado o privilégio de estar mais próximos deles, orando e contribuindo. Vamos lembrar sempre de nossas orações. Vamos fazer a leitura bíblica no texto que o pastor irá expor hoje, baseado no tema Deixai vir a mim os pequeninos, Mateus capítulo 19, verso 14. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar a leitura aqui nos slides. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu vou ler mais uma vez. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Pai, nossa gratidão pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor seja com o pastor Maciel na exposição desse texto. Ó Deus, e que esta palavra seja clara para exortar, para consolar, ó Deus, e para salvar. E a nossa gratidão por ter, ó Deus, as Escrituras traduzidas em nossa língua, em nosso vernáculo, e poder, ó Deus, proclamar, poder ter a liberdade de culto. Graças te damos por tão grande bênção. Sê com o pastor, uma vez mais te suplicamos.
Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ataíde. Boa noite, irmãos. É uma noite de culto ao Senhor e também de gratidão. Nós louvamos a Deus por esta igreja. Eu estive aqui, eu não lembro qual foi o ano, mas mais ou menos 13, 14 anos atrás, quando eu assumi Hermon, e o pastor Antônio Marcos nos fez o convite para vir aqui. Então faz muito tempo, eu não lembro nem qual era a data, mas nós louvamos a Deus por retornar e vir à igreja e também agora ver que os irmãos estão com o Ministério OANSE. Só para os irmãos ficarem cientes, eu me chamo Maciel, estou pastoreando a Igreja Batista Regular Hermon, ali no bairro do Crespo, indo para 14 anos. Minha esposa Dayana e Maria Rita, nossa filha, que tem 16 anos, e eu estamos ali na igreja. A igreja tem um templo pequeno, 2 andares. Nosso templo é 12 por 13. E eu conheço o Edivaldo há mais de 18 anos, que é o presidente, né, que é o responsável pelo OANSE aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil. E desde quando nós fomos para Hermon, ele disse, olha, coloca o Ministério OANSE. E a gente fazia trabalho com crianças, mas o Ministério OANSE, né, tem um custo muito alto. Então nós não colocamos o OANSE, nós colocamos o OANSE o ano passado. Nós começamos no ano passado, pois eu e minha esposa conhecemos o OANSE desde a Hebron 2008. Então, ano passado começamos o OANSE e tem sido uma bênção, irmãos. Nós temos, como eu falei, um tempo pequeno, nós demos os bancos, colocamos cadeiras brancas. Então, todos os sábados, às 14h30, a gente afasta todos os bancos, as cadeiras, melhor dizendo, colocamos em cima do púlpito e a gente fez o símbolo, né, da quadra, e ali nós temos a presença de 80 crianças que vêm todos os sábados ali para participar. Obrigado, Deus abençoe. Para participar do OANSE. Então, ano passado já participamos das Olimpíadas, que foi muito legal, mas não conseguimos participar do concurso bíblico, né? Do concurso bíblico que tem também no final do ano. Esse ano, se Deus quiser, vamos participar das Olimpíadas e também do concurso bíblico. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, eu queria trazer mesmo uma palavra de encorajamento para os irmãos, para a igreja, para o pastor e para os líderes do OANSE. Esse trabalho, ele é maravilhoso, irmãos. Nós temos bastante crianças no templo de Hermon, muitas famílias têm vindo ouvir o Evangelho e nós não podemos abrir mão do ministério como esse. Sei que os irmãos devem saber, e você que é pai e mãe que está aqui, algumas igrejas elas têm morrido, porque nós envelhecemos. Ou não? Será que só eu estou ficando velho? Vocês não estão ficando velho, não? Está ficando velho, pastor? Tá, meu irmão. Eu falei para ele que eu comecei Hermon com a cabeça preta que nem a dele, agora está branca. Então nós estamos envelhecendo, e o bastão está na nossa mão. Qual o bastão, irmãos? Do Evangelho. Da pregação do Evangelho, da exposição bíblica da Palavra de Deus. Eu creio piamente, irmãos, que as crianças podem ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, se arrependerem, confessarem seus pecados, serem salvas e levar para dentro das suas casas o Evangelho. E eu não tenho dúvida nenhuma que tanto aqui como no nosso bairro, o que as famílias mais precisam é do conhecimento de Jesus. Não é de dinheiro, não é de mais informação, não é de auxílio do governo, muito menos. O que nós precisamos, as casas precisam, os pais precisam, as mães precisam, é do Evangelho, é do conhecimento de Cristo. Então, nós louvamos a Deus por esse ministério, por esta igreja, e a minha oração é que os irmãos não desanimem. Os líderes, quando você vem para cá cansado, triste, com seus problemas, e você deixa lá e vem para cá para ensinar esses pequeninos, irmãos. Que bênção ensinar o Evangelho à criança. As crianças recebem, elas aceitam, elas são carinhosas, elas estão sempre, elas são receptíveis ao Evangelho. Quando crescem, por isso que eu perguntei do pastor se tinha VQ7, porque nós temos um grupo bom de VQ7, mas é uma luta com eles.
que vai ficando grandinho, né, e quer olhar para o mundo, e a internet, a televisão vai seduzindo, e muitos que começaram na igreja, pequenininhos, não estão mais. Às vezes nós como igreja falhamos, os pais não conhecem o evangelho, não se importam, e resultado disso, eu estou ali há 14 anos e fiz 5 sepultamentos de meninos com menos de 15 anos naquela igreja. Meninos que frequentavam o clube bíblico, meninas que antes dos 15 anos morreram por causa de pecado. E no velório, a mãe, as irmãs, agarrada com o caixão, agarrada, eu não estou exagerando não, estou dizendo a verdade. Mãe de 7, 6 filhos, agarraram no caixão da filha e não queria que a filha fosse, vai. A Bíblia diz em Romanos 3:23 o quê? Que todos são o quê? Pecadores. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, às vezes, o pai e a mãe não estão preocupados, pensa que é religião, e a criança está lá em casa, entregue a si mesmo, vivendo do jeito que quer. E o pai e a mãe pensam, não, nasci nessa igreja, sou dessa igreja, eu não vou naquela igreja, e também não estou importando mandar meus filhos para lá. E a criança vem, participa, e a criança tem inteligência, tem sabedoria, tem desenvoltura, e o líder começa a falar com a criança, mas a criança não tem apoio de ninguém. E de repente a criança, como eu já vi, posso contar muitas histórias para vocês nessa noite. A criança diz, eu não vou mais não, eu não quero mais. E a gente fala com a mãe e com o pai, você não quer mais não, pastor? Diga, eu não quero vir não. Por quê? Está em casa, na televisão, no celular. A droga, as facções querendo levar para lá. Meninos e meninas de 13, 14 anos entregues a si mesmo, chamando os menores para estar lá com eles. E as coisas mudaram, não é? Então pai e mãe, não, ele não quer ir não. Eu no meu tempo, vocês que não queriam ir, eu ia para o cinturão, irmãos. Nós estamos abrindo mão daquilo que é mais importante. Se você está aqui nessa noite, você é mãe e pai, não abra mão dos seus filhos. Vá na escola saber se seu filho está sendo ensinado a palavra de Deus. Se lá não tem um professor homossexual, uma professora lésbica, querem levar seu filho para isso, pois isso é abominável aos olhos de Deus. Vá na igreja, procure saber quem é o pastor. Quem é o pastor dessa igreja? Eu quero conversar com o senhor. Não sou daqui, não frequento aqui, mas o que é que o senhor ensina para os meus filhos? Eu estou dizendo isso para os irmãos, e para você que é pai e mãe nessa noite, porque é o que eu faço. Lá em Hermon eu chamo os pais. Você é pai de quem? Eu sou pai do Gabriel, pai da Maiara. Pois é, eu sou o pastor Maciel, nós somos formados, minha esposa é formada, eu sou pedagogo, neuropsicopedagogo, entendo a criança quando ela tem autismo, TDAH, e tem muitas crianças com esses problemas. E a criança às vezes está em casa, pai separado, mãe separada, vivendo com o namorado do pai, vivendo com a namorada da mãe, sozinha, abandonada. Se eu fosse falar aqui os casos que eu já presenciei ali em Hermon, eu teria que pedir para as crianças sair, porque eu não posso contar todas as histórias que eu já vivenciei ali. Histórias tristes, amargas, de crianças que penam porque seus pais estão preocupados consigo mesmo, as mães preocupadas com os cabelos, os pais preocupados com o seu pecado, com sua cerveja, com o seu cigarro, com o seu futebol, e a criança entrega a si mesmo. E a Bíblia diz que a criança entrega a si mesmo, vem envergonhar os seus pais. Então nós precisamos, irmãos, como igreja, nos animarmos. Falta apoio, falta dinheiro, eu sei que falta. Lá em Hermon a gente deu roupa, irmãos, e minha esposa disse, olha, irmão, nós vamos quebrar a igreja. Ele disse, nós vamos dar roupa e manual para todas as crianças. Nós não pedimos R$1 dos pais. Estou falando a verdade. Eu não sei de onde o dinheiro vem, mas todas as crianças receberam manual e camisa. A mãe pegou e foi embora, levou as crianças. Tinha que ir embora, mudar de bairro. Uma mãe solteira, 8 filhos, 4 tinha farda e manual. Liguei e disse, agora, dá para trazer o manual de volta, dá para trazer a farda? Vou levar, pastor, até hoje não voltou mais. O material foi embora. Digo, irmãos, e aí, pastor, vamos orar para Deus suprir, porque eu não vou atrás dessa mãe por causa dessas fardas. Então a gente falta apoio, falta dinheiro, às vezes falta saúde, mas uma coisa que nunca falta, a graça de Deus. A bondade de Deus, o amor de Deus que nos constrange a ir e fazer alguma coisa. Se os adultos, homens e mulheres, não querem mais ouvir o Evangelho, nós vamos pregar o Evangelho para as crianças. E lá no bairro do Crespo, se você não conhece, depois você pode nos visitar, tanto tráfico, tanta prostituição. E eu digo para aquelas crianças,
Vocês vão odiar a maconha, vocês vão odiar a droga, a cachaça, a prostituição, a imoralidade, o baralho. Vocês vão odiar essas coisas, que essas coisas são pecado. Vocês vão amar a Cristo, vocês vão estudar, vocês vão ter emprego, vocês vão ter faculdade, vocês vão se formar, vocês vão ser bons homens, boas mulheres. E vocês vão fazer a sociedade uma sociedade melhor. Isso pode sim, se eles ouvirem o Evangelho. O Evangelho de Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse foi o Evangelho que Paulo pregou. Esse foi o Evangelho que Paulo pregou aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, aos Filipenses. E nós hoje temos que entender, irmãos, também, que nós não estamos pregando para que essas crianças sejam batistas regular. Nós estamos pregando para que essas crianças amem o Evangelho, levem para os seus pais, levem para as suas mães, e seus pais e suas mães reconheçam que Jesus é o Senhor da glória, que morreu na cruz para salvar pecadores, que ele diz: eu vim para salvar e buscar quem? Todos os perdidos. Não é para ser batista, não é para ser assembleano, presbiteriano, metodista, wesleyano, católico, espírita, não, é para crer em Jesus, e Jesus é real, por mais que o mundo negue. Nessa geração, irmãos, de gente mentirosa, enganosa, de gente corrupta e ladrona, de presidente a vereador que nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo muito, irmãos. As crianças estão abandonadas dentro das escolas. Minha esposa é professora, eu sou pedagogo formado. É um caos. E a gente olha dentro de uma classe com 30 alunos, a gente vê 2 ou 3, 5 crianças que elas querem. E elas são sabidas. Elas têm inteligência, pastor Spar. Elas sabem das coisas. E se nós ensinarmos o que é bom, elas vão aprender e vão multiplicar isso. Mas se a gente não ensinar, vai aparecer lá o filho do diabo para ensinar que cachaça é bom, que cigarro é bom, que maconha é bom. Deixa lá não, nós vamos resgatar essas crianças. Lá em Hermon, ontem tinha quase 80, e pode entrar, dá prova de ingresso. Aí estuda, de onde é que você é, quem ele trouxe, como é que você chegou aqui, vai brincar lá, não sei, ensina aí rapidamente, corre lá dentro do templo. É uma confusão, irmãos. Mas a gente não abre mão das crianças, de jeito nenhum, porque eu estou lá há 14 anos, pastor Spar. 14. Já fiz muitos velórios lá de adultos que disseram que não estavam interessados no Evangelho. As crianças estão. Meus irmãos, adentrando no texto maravilhoso, eu quero que os irmãos olhem comigo, por favor. Abra sua Bíblia. Deus tem sido bondoso, irmãos, e nos dado o privilégio de vir aqui com os irmãos. Vá comigo para o versículo 13. O amado irmão leu 14, eu vou ler o 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir, veja bem, de vir a mim. Não é a igreja, não é a placa, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esse momento. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela oportunidade de falar com esses amados irmãos. Que o teu nome seja honrado e glorificado, e que a tua igreja seja animada, encorajada, desafiada. Mas se há entre nós alguém que ainda não é salvo, não é crente, redimido, que o teu Santo Espírito convença do pecado, do juízo e da justiça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Mateus 19. Tem 3 fatos nesse capítulo que eu passo a expor para os irmãos rapidamente. Aqui no versículo 13, você tem 2 grupos de pessoas. Aqui trouxeram-lhe, né, tá oculto aqui o sujeito, as mães, provavelmente as mães. E eu observo lá no nosso ANSE que as mulheres estão dominando o mundo. Eu não sei, pela foto que eu vi aqui, tem mais irmãs como líder do que homens, né? Levanta a mão, os homens da igreja, só os homens da igreja, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pois é, meus irmãos, se você não está no liderança antes, venha para o ANSE. Com todo o amor que eu tenho por você. Ah, pastor, mas o sábado é o único momento que eu tenho. Eu também, é o único dia que eu tenho. Eu trabalho de segunda a sábado. Mas venha para o ANSE. Feche sua empresa, feche seu trabalho, fale com o seu patrão, meio dia, tome um banho, descanse, mas venha para cá fazer ANSE. Nós precisamos de homens na porta. Nós precisamos de homens para proteger as crianças. Então, é uma realidade que as mulheres estão mais dedicadas no trabalho. E não está errado. Mas Deus fez o homem e a mulher. E nós temos um problema na sociedade lá. Porque eu fui fazer pedagogia e na minha turma tinha 40 mulheres e 4 homens. Terminamos 22 mulheres e 2 homens. Quase 18 mulheres ficaram pelo meio do caminho e dos 4 homens ficaram 2. Só ficou eu e outro irmão assembleano, um homem de Deus. Terminamos o curso. Quando terminamos o curso, fui numa amiga que cuida de uma rede de creche, e ela disse assim: pastor, os pais não querem homens trabalhando com criança. Os pais não querem, só querem mulheres. Então, na creche eu fui visitar, irmãos, tinha umas 10 mulheres lá. Agora, com todo respeito, irmãos, acho que com um pouco de coragem, um homem só coloca 10 mulheres para correr. Coloca? Ou não? Ou pode ser que vocês sejam paraibanas, que nem eu. Irmãos, tá errado. Porque eu já ouvi mulheres dizendo assim, mulheres crentes, assim, rapaz, se tirasse os homens do mundo, o mundo ficava melhor. Só as mulheres. Só as mulheres, só as mulheres. 100 anos para vocês, acabava tudo, pronto, ficava tudo mato. Porque não dá certo, irmãos. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, na palavra dele, diz assim, que os judeus, e Paulo vai fazer referência a isso, dizendo que os judeus diziam assim, nós somos mestres de crianças. Então, um homem pode ser professor de criança, um homem pode ensinar a criança, e tem que ter um homem para ensinar a criança. A mulher ensina de uma maneira, um homem ensina do outro, e ela aprende dos dois. Com a mulher aprende a dedicação, a firmeza, né? A delicadeza, e com o homem aprende a se defender, aprende que na hora da razão, que a gente está tirando algo que é importante. Então, aqui provavelmente as mães levaram as crianças para o Senhor abençoá-las. Aí diz que os discípulos, aqui entrou os homens para atrapalhar. Não, Jesus não tem tempo para criança não. Irmãos, você é líder ou ANSE. E agora eu falo com a liderança, com todo o amor que eu tenho a vocês, homens, pastores, diáconos, presbíteros, anciãos nessa igreja. Se as crianças não têm acesso a você, você precisa rever seus conceitos. Porque tem pastores, diáconos que eles estão preparados para dirigir, para cuidar do dinheiro, para cuidar das finanças, para cuidar do som. Eles estão dispostos para tudo, mas eles não sabem dizer um oi para a criança. E a criança entra na igreja e sai e ninguém olhou para ela. Ninguém viu a criança é invisível. A gente vê o pai, a mãe, a gente recebe, olha, seu Zé, seu Antônio, a criança lá. Entra, ninguém nem vê a criança. Então a gente precisa recepcionar a criança. Aqui os discípulos estão atrapalhando, dizendo, não, Jesus não tem tempo para a criança não. Irmãos, ele tem. Jesus bem tem tempo para todo mundo. Mas muitos não querem saber dele. Aqui, os discípulos, não, Jesus não tem tempo, ele repreende aquelas mães. E no versículo 14 você tem a palavra de Jesus. Deixai os pequeninos. Interessante, ele não diz assim, olha, deixa eles vir, ou eles podem vir, ele diz, deixai os pequeninos. No sentido de que as crianças têm acesso. As crianças podem vir, devem vir e têm que vir. E aí ele diz, não os embaraceis.
Meus irmãos, depois de 14 anos de ministério e depois de 20 anos no OANSE, porque eu passei desde 2006, que eu conheço o OANSE em Hebron, que é a igreja onde eu me formei, estudei. Quantas experiências eu já passei. Nós estávamos no bairro do João Paulo, um pastor que já está no céu, pastor Nivan, conheceu com certeza o irmão Paulo Brasil, o conheceu também. E a gente evangelizando no João Paulo, lá em cima da Utaúba, lá no final já, irmãos, perto da Taquatiara. E a gente ali fazendo trabalho de folheto, e tinha um grupo de homens, eles estavam embriagados, e nós fomos lá e demos folhetos para eles. Bem um pouco distante do lado da rua, tinha um grupo, uns 4 meninos com a bola, e eu joguei bola, até meus 20 anos eu fui lá, e peguei a bola, e bati a bola, e conversei com as crianças, e demos folhetos para as crianças. Quando eu estava dando os folhetos, eu senti uma mão no meu ombro, era um daqueles homens. Sobre efeito de álcool, ele disse assim: pastor, esse aqui é meu filho, leve ele para a igreja. Eu disse: é seu filho? É. Ele não quer para a igreja, não. O senhor pode levar ele para a igreja? Eu disse: o senhor vai? Não. E está aí o problema. Os filhos andam nos caminhos dos pais. Filho vê o pai bebendo. Filho vê a mãe fumando. Filho vê o pai e a mãe mais interessados com a televisão, com a novela, com a bebida, com o mundo, e o filho está lá vendo aquilo. E ele vem para a igreja e ele ouve o evangelho. Ele ouve sobre santidade, sobre a pessoa de Jesus, sobre o pecado, sobre santidade, sobre pureza. E ele vai para casa, ele vê os pecados dos seus pais. E essa criança fica num conflito enorme. Quantas vezes, irmão, já vi criança passando, levando bebida, elas são do OANSE. E ela falou: pastor, eu fui comprar porque meu pai mandou. E tá bem, obedeça a seu pai. Mas é triste, não é? Criança com a garrafa de cerveja, com 3, 4 maços de cigarro, com 5, 6 latinhas no domingo. Aí almoça salsicha, mas não falta a cerveja do pai, o cigarro da mãe. Irmãos, que triste a geração, uma nação que deixa de amar seus filhos para amar mais bebida, futebol, ou seja o que for. Nós devemos amar a Deus, ao próximo e com certeza as crianças. Jesus disse: não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deus ama as crianças. Jesus ama as crianças. E diz o versículo 15: e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se. Jesus abençoou aquelas crianças, ele saiu dali. Ele não batizou as crianças, ele não só apresentou as crianças, ele abençoou aquelas crianças e saiu. Nós devemos abençoar as crianças. Você deve tratar a criança com amor, com respeito, ensiná-la sobre seus pais, obedecer seus pais, estudar e levar essas crianças a conhecerem a Cristo. Mas, irmãos, essa passagem, ela está entre 2 histórias que eu queria compartilhar com os irmãos também. A primeira história, ela está do versículo 3 até o versículo de número 9, que é algo impressionante. Aqui, o assunto é divórcio. Eu pergunto aos irmãos que estão aqui: divórcio e criança tem alguma relação? Com certeza. Com certeza. Irmãos, eu não sei se todos aqui são crentes, outros não são, mas nós temos algo em comum. Nós nunca vimos tanto divórcio, tanta separação, tanto homem e mulher trocando de esposa em esposa. E infelizmente, às vezes, dentro da igreja. Por incompatibilidade emocional, incompatibilidade intelectual. Isso é desculpa para pecado. A Bíblia diz que Deus fez um homem e uma mulher, os colocou no jardim. Nós não sabemos por quanto tempo, mas eles pecaram. E quando eles pecaram, a morte entrou ali, eles viram que um outro estava nu, se esconderam, se cobriram com umas folhas, tentaram se cobrir, se esconderam. Adão ouviu a voz: Adão, Adão, onde estás? E Deus conversa com Adão, conversa com Eva, e Deus manda os 2 embora do Éden. Deus não trocou Eva, Deus não trocou Adão. Eles perderam ali a bênção, a comunhão com Deus, mas os 2 seguiram a vida. Muita gente querendo deixar o marido e a esposa, porque o problema é financeiro, o problema é dinheiro, os filhos não dando trabalho. Está faltando a pessoa mais importante, Jesus.
ele restaura casamento, ele restaura sentimento, amor. Aqui, eles estão perguntando de Jesus, mas Jesus pode divorciar, não pode? Pode mandar embora, não pode? Na lei judaica, os homens mandavam a mulher embora quando ela queimava o feijão. Não, queimou o feijão, não quero mais essa mulher, assinava a carta, casa com outro. Hoje, no Brasil não é diferente. Casam, se faz aquela pompa, aquela coisa toda, com 5, 6 meses querem separar. Voltam para casa dos seus pais, homens e mulheres. Quando se separam, não passa 6 meses sem ninguém, já em casa de novo, já encontra outro de novo. Isso, irmãos, é pecado. Deus não está satisfeito com isso, não. Deus quer que homens e mulheres entendam que casamento, a Bíblia diz que casamento é projeto de Deus. Porque o casamento é segurança para a mulher, é segurança para o homem, é para a santificação da mulher, para a santificação do homem e para o cuidado e provisão das crianças. Isso é fato, irmãos. Agora, o casamento tem a parte da mulher e a parte do homem. Eu sei que vocês sabem de cor, lá em Efésios 5, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Ai, irmãos, o Congresso agora está votando para que isso, pastor, seja pecado. Então nós vivemos numa nação onde os homens matam suas mulheres, não vão preso, envenenam suas mulheres, não vão preso, agridem suas mulheres, para vender até cerâmica, expõe a mulher e o seu corpo, não vão preso. As mulheres se entregam à televisão, expõem ali tudo e não são presas. Mas se um homem como pastor, ou um padre também, pregar dizendo a mulher tem que ser submissa ao vosso marido, isso não pode, isso é errado. E me perdoe as irmãs que estão aqui, tem muita irmã dentro da igreja que concorda com isso. Tem. Que não aceita mais isso. O liberalismo entrou na igreja, nos seminários. Não, essa história de submissão, isso não existe mais. É bíblico. As mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Irmãos e irmãs, não tem nada de inferioridade nisso. Sabe por quê? Porque logo abaixo Paulo vai dizer o que para os maridos, pastor Spark? Maridos, amai vossas mulheres. Eu estava dizendo isso domingo passado lá com o pastor João Costa, com a conferência dos jovens. Você casou, meu irmão? Você é casado? Cadê os casados aí? Levanta a mão os casados aí. Cadê os casados corajosos? Levanta a mão, pastor, bem alto aí. Pois é. Vocês estão prontos para morrer? Para se acabar? Para serem consumidos? É isso que a Bíblia está dizendo. Maridos, amai vossas mulheres e sacrificai por elas. Então tem muito marido que casa, não, mas a vida é minha, o dinheiro é meu, a casa é minha, o hobby é meu futebol, não, mulher, fica aí, lava a louça com os meninos, né? O cara casou, quer ver para ele. A mulher será submissa se o marido for o quê? Um homem que ama a sua mulher. Ama, abnega, abre mão dos seus interesses, dos seus gostos, por causa da esposa. Irmãos, depois que eu casei, mudou muita coisa. Já foi, eu não escolho mais nem... Você quer mudar o mundo, faça antes de casar, porque depois que você casa, você não muda nem o controle mais da televisão. É tudo que a Daiana quer, o que você quer, meu amor. Qual é a cor da casa? Eu pintei a casa toda de branco. Quando eu cheguei, ela estava mais a irmã pintando de verde. Eu digo, que isso? Não, porque a minha irmã falou, essa cor é tão bonita e tal, aquele branco, eu digo, tá bom, então pinta de verde. Passamos 10 anos casa verde, não amadureceu. Mas entenda, irmãos, são 17 anos de união já. E eu tenho de dizer assim, se aguente, se segure, porque a minha intenção é ir até o fim. Me acabando por você e Maria Rita. Buscando honestidade, dignidade, fidelidade, lutando contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. Porque eu quero que a minha filha olhe para mim e veja, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. E ela vai ser mais forte quando o mundo lá fora tentá-la. As crianças, irmãos, estão vulneráveis. Porque a criança está morando com a namorada do papai, com a namorada, né, do papai, com o namorado da mamãe. Não é pai, não é mãe, não vai amar e não vai proteger como devia, irmãos. E como eu disse no início, se eu fosse contar as histórias que eu já vivenciei lá em Hermon, eu teria que mandar todos os jovens sair daqui, ficar só os adultos.
A linguagem forte, pesada, coisas terríveis que as crianças têm sofrido. Porque pai e mãe omissos, igrejas omissas, líderes omissos, nós não podemos aceitar isso. Nós amamos as crianças, amamos a Cristo e queremos que essas crianças mudem a realidade delas. Então é dentro desse contexto de divórcio, e Jesus disse, sabe por que eles argumentam, dizendo para Jesus assim, Moisés mandou dar carta de divórcio. E Jesus disse, sim, mas Deus não mandou não. Quem mandou foi Moisés. E sabe por que Moisés mandou separar? A resposta aqui, ó, versículo 8. Olha aí. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Irmãos, coração duro, homem de coração orgulhoso, mulher de coração orgulhoso, gente narcisista, que está deixando de amar seus filhos para amar mais as suas coisas. Irmãos, eu tenho um dito, porque eu cheguei em Hermon, fui evangelizar em Hermon, encontrei um senhor abandonado, irmãos. Abandonado, cabeça brancazinho, sozinho, cego, diabético. Disse, por que o senhor está aqui? Não, meus filhos foram embora, minha mulher foi embora, eu estou sozinho. Me compadeci, fiquei conversando com ele no tempo, falei de Jesus para ele, convidei ele para ir na igreja. Ele disse que não podia ir porque não enxergava direito. Passou ali um tempo, fui de novo evangelizar, encontrei uma senhora. Ela disse, eu vi o senhor conversando com aquele senhor. Eu disse, eu estava conversando com ele. Que situação, né, vizinha? Ele disse, pastor, eu conheço ele há mais de 20 anos. A vida toda ele traiu a esposa, ele batia na esposa e nunca deixou de trocar a bebida pelos filhos. A bebida e a vida dele sempre foi mais importante que os filhos. O que aconteceu? A mulher não resistiu, foi embora. E os filhos, quando cresceram, foram embora. Irmãos, a Bíblia diz assim, Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que come planta, ele colhe. Você não amou seus filhos, não ensinou seus filhos, não educou seus filhos, não abnegou pelos seus filhos, você acha que ele vai fazer isso por você? Ele não vai. Eles não vão, eles vão crescer, são adultos como nós, pastor. Eles vão embora, viver a vida deles. Meu pai não liga para mim, minha mãe ligou para mim, eu vou e vai encontrar alguém que vai dar mais atenção do que o pai e a mãe, e pode encontrar com 13, 14 anos. Isso é um outro problema, seríssimo. Minha filha está com 16 anos, estava agora agarrada comigo, chorando por causa do Brasil. Diz, pode chorar, já perdeu, já foi. Agora, mas não presta, tá ruim. Papai, eu beijando, aproveitando, dando cheiro nela. Paraibano dá cheiro. Agora tem muito pai que não diz para o filho que ama, tem mãe que não diz para o filho que ama. Vai chegar alguém lá e vai dizer que ama. E a carência vai fazer aí. Então, meus irmãos, divórcio é um problema. 90% das crianças que eu trabalho, elas não têm uma casa regular. Pai e mãe, não tem. Creio que 90%, pastor. A Bíblia manda assim, busca conhecer o estado das tuas ovelhas. Crianças que moram com a vovó, com o vovô, com o tio, com a titia, com o namorado da titia, com o namorado do tio, com o primo mais velho. Não com mãe e pai. De tudo numa casa só. E isso é um problema. É um problema social. E chega na escola e chega na igreja. Então, meus irmãos, por causa do tempo, né, vocês ainda vão ter um momento aí, termina a história, Jesus falando sobre o divórcio. Que não é assim. O perdão, a restauração, o amor, por amor a si mesmo, à sua esposa e aos filhos, ao seu futuro. Não, vou trocar, não troque não, vai começar tudo de novo. O problema é o mesmo, a luta vai ser a mesma. Meus irmãos, eu tenho dito lá em Hermon, porque já enfrentei esses problemas. Menino dá problema na escola. Se acontece, eu não sei quanto tempo tem, pastor, estou eu perdido aqui no horário, mas são 8 horas, né? Começou 7, eu acho que vocês não vão para casa tão cedo. Mas assim, eu sou pedagogo, estou na sala de aula. O menino tem 10 anos, cabelo todo assanhado, parece que eles não querem mais pintar o cabelo hoje, né? Tem que ensinar os pais, o menino pintei o cabelo, menino. O menino quer mais pintar o cabelo. E o menino com o cabelo, lindo menino, irmãos, lindo menino, cabelo todo assim. Você tem que arrumar esse cabelo. Escola aqui tem a regra, arrumar esse cabelo. O menino quer arrumar o cabelo. Chega a professora, um dia me chama, sabe que era o pastor, pedagogo da escola, pastor, por favor, olha, fala aqui com fulano não fez as atividades. Entra na sala, na frente de todo mundo, fulano, não vou dar o nome dele, tá, irmãos? Por que você não fez a atividade? Porque eu fui para o salão. 10 anos de idade. Você foi para o salão? Mas seu cabelo está do mesmo jeito. Ele disse, eu fui fazer as unhas, pastor. Menino, 10 anos de idade.
Irmãos, eu não estou mentindo, eu estou no púlpito que não é nosso, não é seu, não é da igreja, o púlpito é de Deus. Chama o menino, chama a professora, vamos lá com a diretora da escola. Diz, professora, chame a mãe. Porque os outros meninos ficaram tudo assim espantados. Que isso? Aí chamamos a mãe. Irmãos, eu não vou contar toda a história porque o tempo vai embora. Eu falei para a mãe, esse menino vai bater na senhora. Está repreendido. Eu não aceito profecia. Eu digo, não é profecia não, meu irmão, é constatação. Estou profetizando, estou constatando. Esse menino está aqui dobrando a senhora, quer me dobrar, que eu sou um velho de 44 anos, faz 2 anos atrás. Tenho 46, tenho 44 anos, esse menino está querendo me dobrar, está dobrando a diretora, a professora e a senhora vai dizer que esse menino vai. Ah, ele vai para salão, qual é o problema? Ele para salão. Ah, então essa escola não é para o meu filho. Pegou o menino e levou para outra escola. Mas não quis tratar do filho. Presta atenção, essa é a sociedade. Que o filho está com um problema na escola, muda de escola. Está dando problema do trabalho, muda de trabalho. Está com problema na igreja, eu creio que já aconteceu isso aqui, porque lá em Irmão já aconteceu. Precisa dar trabalho, está lá enrolando, dando trabalho, a gente vai conversar, não quer mudar, não quer se arrepender, muda de igreja. Porque vai encontrar uma igreja para si. Estou com dificuldade com a esposa, não vou arrumar, eu vou mudar de esposa. Estou com dificuldade com o esposo, não vou tratar, eu vou trocar de esposo. Então nós estamos sempre dispostos a mudar, a trocar o ambiente, a trocar a escola, a trocar a igreja, a trocar o trabalho, a trocar o albar e não tratar do pecado. Pecado do orgulho, da soberba, da arrogância, da individualidade exacerbada. Temos que tratar o pecado, irmãos. E a gente fica olhando para essas coisas e pensando, meu Deus, Jesus trata isso com eles. E é dentro desse contexto que eu acho que as mulheres, quem sabe, seus maridos ali ouvindo aquilo, correram, Senhor, então abençoa nossos filhos. Tenha misericórdia de nós, porque a situação é essa, irmão, no Brasil. As crianças, eu estava na faculdade, um professor desse tamanho, irmãos, na 4 de mim. Acho que a calça dele, pastor Spax, só na perna cabia o sonho e eu na outra. Tão grande o homem era, com a aliança no dedo. Lá pelas tantas ele disse, olha, eu tenho 2 filhos, mas ele arrumou o cabelo assim, né? Aí eu achei estranho, ele disse, tenho 2 filhos, tudo mais. Aí eu, ouvindo aquilo, né, professor, uma compreensão, irmão, tremenda sobre neurociência. Mas demorou que ele largou lá de lá, né? Eu e o meu marido, 2 filhos adotivos no Camboja. 2 homens, inteligentíssimos. Sua mãe. 2 filhos pequenos. Dia das Mães, confusão na escola, a gente não levou nossos filhos, fomos passear. Vocês sabem que hoje o governo que está aí, que depende se você seja de esquerda ou de direita, meu irmão, você não vai criar problema comigo, mas do cão, do Satanás, nos documentos não tem mais mãe e pai, meu irmão. É progenitora ou é que gesta, né? Pessoa que gesta, e tem muito crente querendo aceitar isso. É comida de porco, irmão. Quem gesta é mulher. Homem não gesta. Pode botar, fazer cirurgia, pintar a boca, comprar o cabelo. Não é. Mas a igreja não pode abrir as portas, nem pode ter medo disso. Tem que ter coragem para colocar para fora esse tipo de coisa. E quando o governo bater na tua porta, diga, aqui não. Aqui a última palavra é de Deus, é a Bíblia. Vou criar meus filhos como são criados, meninos e meninas. Deus fez menino e menina. E nós ensinamos que menino é menino, menina é menina. E vai ser assim a vida toda. Porque o governo vai sufocar, irmãos, as famílias e as igrejas. E eu conheço muita família, como eu disse para os irmãos, o tempo é pouco, que ficam assim, sabe? Parece que estão anestesiados. Não conseguem ver isso. Eu tenho que ouvir de uma mãe para dizer para mim, cadê sua filha? Vou dar o nome que eu sei que os irmãos vão usar. Cadê a Kathleen? Conheci a Kathleen desde pequenininha. Cadê a Kathleen? Ah, pastor, foi embora. Foi embora? Quando ela está? 14. Foi embora quem? Ah, uma mulher levou ela. Ah, levou? Foi. Você não fez nada. Não. Chegou a menina na nossa igreja, bem magrinha. O pai e a mãe vieram para o culto, participou da apresentação do fim de ano. Quando foi no outro ano, que terminou umas férias, eu saí de férias, quando eu voltei, ela passou envergonhada, uma roupinha, barriguinha saliente. Meu Deus, pai e a mãe vieram, conversei, a menina. Aí, não aconteceu, eu olhei para o menino, irmãos, o menino, se você assoprasse, ele caía. De magro, de feio, de fedorento.
Aí eu fico pensando, como que um menino daquele conseguiu passar por cima de um pai e de uma mãe e conseguiu fazer um prejuízo numa menina de 13 anos? Será que não tem mais homem, irmãos? Eu sei que você é mais novo, não vai lembrar, mas eu cheguei aqui em 99, tinha me convertido em 2000, surge aqui uma história, foi fato, né? De um camarada, pai, pastor, 45 anos, a menina tinha 12, não posso contar tudo por causa das crianças presentes, mas vamos para a matéria. E aí foi que aconteceu? Não, a gente ia casar, ele 45, ela 12, o cara. Aí perguntaram do pai, que era da igreja, suposta igreja. O que aconteceu? Não, nós somos do pai dela, ele é pastor, você queria casar com ela. Eu digo, eu tenho uma filha, irmão, 16 anos. Eu tenho 45. Chega um cara da minha idade dizer que quer casar com ela, eu tenho um taco de beisebol debaixo da minha cama. E eu sou crente, eu tenho confiança na salvação que Jesus me deu quando eu cheguei aqui com 19 anos de idade. Mas um cara de 45 anos... supostamente pastor, dentro de uma igreja, fala para os pais que quer casar com a filha de 12, ele quis casar. Isso é do diabo, irmãos. Isso não é de Deus. Isso não é coisa santa. E aí tem gente que, não, mas é pastor. Que pastor, coisa nenhuma. Fosse pastor, respeitava, pregava a verdade, ensinava a verdade, protegia a criança. Meus irmãos, essas mães provavelmente ouviram isso. E Senhor, abençoa nossas crianças, deixai vir meus pequeninos, embaraceis, porque dos tais é os reino. Jesus abençoa. Jesus hoje abençoa. Quando a criança entra aqui, você ensina o evangelho para ela. Porque lá na Irmão nós temos muitos pais hoje vindo para o culto, meu irmão. Porque as crianças estão levando o evangelho para dentro da casa dela. E eles vêm para ouvir. E eles escutam. Irmãos, eu não estou aqui sendo snob, não. Aqueles homens, aquelas mulheres, eles respeitam muito a minha esposa e a minha igreja. Porque eu tenho dito para eles assim, venham ver o que nós estamos ensinando para os seus filhos. E você que é pai e mãe que está aqui nessa noite, vem acompanhar seus filhos, eu tenho convicção que essa igreja está ensinando para os seus filhos o que é bom. Você pode dizer que você não quer ser daqui, que não quer ser crente, aí é coisa tua que tu vai resolver com Deus. Mas se estão ensinando a palavra, é o ânsia, estão ensinando coisa boa para os seus filhos. E vai ter, com certeza, bons resultados. Porque, meus irmãos, as crianças crescem, não é? E caminhando aqui para o final, a última história desse capítulo 19, o que é? O jovem rico. Eis que alguém se aproximando dele perguntou, versículo 16, mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Essa aqui, irmãos, é a pergunta mais importante na vida do ser humano. Essa é a pergunta que você precisa fazer hoje à noite. Eis que alguém aproximando perguntou, mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Nós precisamos de vida eterna. Vida biológica, todos nós estamos aqui tem, mas vida eterna só na pessoa de Jesus. Só na obra salvífica na cruz do Calvário. E esse jovem, ele não é, irmãos, um ruaceiro jogado, um viciado lá na esquina, não. Ele é um homem rico. Ele é um homem que tem família, e ele é um homem que tem posses, e ele vai até Jesus, e ele pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna, para alcançar, em outro texto assim, para ganhar a vida eterna? A Bíblia diz em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça. Você não pode ser salvo por Maria, nem pelo Papa, nem pelo pastor, nem pelo bispo, nem por religião, nem por oração, nem por texto. Você só pode ser salvo pela graça de Deus na pessoa de Jesus. É graça. Esse homem, ele pergunta do Senhor, mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? E o que prova que ele era bem religioso. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Só existe um. Se queres por entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ele pergunta a Jesus, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se... ama teu pai e a tua mãe, o teu próximo, e o teu próximo como a ti mesmo. Essa foi a resposta dele, a resposta de Jesus. A resposta dele, replicou-lhe o jovem, que é a réplica, né? Ele disse, opa, peraí, tudo isso eu já faço. Eu vou para uma igreja semanalmente. Eu nunca matei ninguém, nunca enfiei a faca no busto de ninguém. Nunca matei ninguém.
Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho que entrar no céu pela porta da frente, no tapete vermelho. Não, tem não. A Bíblia diz que todos somos pecadores. E você só vai entrar no céu se você colocar a sua confiança na pessoa de Jesus. Se você está colocando a sua confiança no que você faz de bom, Isaías vai dizer que tudo que você e eu fazemos de bom é trapo de imundície, não presta. Para entrar no céu, não. Pode servir para muita gente aqui embaixo. E se nós formos salvos, como ele vai dizer no versículo 10 de Efésios 2, somos salvos para fazer as boas obras, sim. Agora, as boas obras não podem salvar ninguém. Ele vai replicar a Jesus e vai dizer assim: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Ele não tinha salvação. Ele fez a pergunta mais importante, para a pessoa mais importante, sobre o tema mais importante da vida dele. Ele não tinha salvação. Jesus disse: então tu pega, olha lá versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Deixa eu dizer aqui um negócio para você. Rapaz, eu fui naquela igreja, o pastor está falando de pegar meus bens. Eu não estou mandando você vender nada. Jesus disse para ele, porque aqui sabe que Jesus descobriu? Que o dinheiro dele era o Deus dele. Era o ídolo dele. Quem sabe você não está aqui hoje à noite, você tem um ídolo, né? Não sei se você é caprichoso ou garantido. É um ídolo. É um ídolo. Entenda uma coisa, todo ídolo está entre você e Deus. E o dinheiro desse homem era o Deus dele. E quando Jesus disse para ele, foi na ferida, disse: pega lá aquilo que está tomando o teu coração e tu dá para os outros. Aí tu vem e tu me segue. Olha o que diz o texto. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O capítulo começa com os pais que se divorciam. No meio está as crianças e algumas mães pedindo oração. E aqui você tem uma criança que cresceu com religião. Uma criança que cresceu até seguindo algumas orientações. Eu não mato, eu não roubo, eu não furto. Mas não era salvo. Tinha um ídolo. E quando Jesus manda ele se desfazer do ídolo, ele vai embora rico e triste. Irmãos, a diferença é pouca. Dele para mim, às vezes sou triste e pobre. Às vezes triste e pobre e alegre. E ele rico, né, foi embora triste. Eu lembrei, tempo desse, estudando, sobre o tal do Elon Musk, que tem tanto dinheiro e, né, não tem tempo para gastar. Aí aquele outro, o Jeff Bezos, lá da Amazon, estava preocupado, querendo saber e descobrir a vida eterna. O problema dele, ele disse assim: eu tenho muito dinheiro e eu acho que eu não vou ter tempo. Eu digo: olha, o nosso problema é quase igual. Eu tenho tempo e não tenho dinheiro, né? Mas preste atenção, para a gente concluir. Aqui você tem a história de um jovem, que agora jovem, vai até Jesus e ele vai embora triste, porque ele não quer deixar seu ídolo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os líderes que eu sei que trabalham com o Senhor e para os pais que estão aqui. Seus filhos vão crescer. Todos esses rostinhos bonitinhos que estão aqui, eles vão crescer. Eles vão ficar grandinhos. Eles vão desenvolver as suas habilidades cognitivas. Eles vão saber dizer sim ou não. Eles vão fazer as escolhas deles. Você vai deixar seu filho crescer para você falar que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário? Você vai dizer: não, eu sou da Igreja Batista, mas eu vou deixar que meu filho escolha a religião dele? A Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo vergonha para os pais. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviar dele. A Bíblia diz que os pais de Samuel, os pais de Sansão, oraram por ele antes dele nascer. Ana chorou para aquele menino e entregou aquele menino para Samuel. Samuel tinha 2 filhos que eram terríveis, Ofni e Eli. E Samuel foi entregue para Eli. E Eli cuidou de Samuel, e Ana ia lá todo ano levar uma roupinha para ele e ver como ele estava. E olha quem foi aquele homem. Meus irmãos, eu concluo essa noite fazendo uma aplicação bem rápida. Eu estou, irmão, 14 anos. Então, você imagina que as crianças que estavam lá quando eu cheguei com 4, elas estão com o quê? Com 18. As crianças que estão com 12, elas estavam com 4, né? As crianças que estavam aí com 2, estão com 16. Então tem muita criança lá que eu vi crescer, os pais sabem disso. Mas tem uma história de uma menina que marcou muito a minha vida. E eu vou contar só para vocês rapidamente e eu termino.
Quando nós chegamos ali, a mãe dela tinha 3 filhas. Ela era a de número 4. Só tinha elas 4. Depois dela já apareceu mais 5. 3 filhos e 2 netas. E essa mulher está grávida. Eu já fiz uma anamnese na vida dessa mulher, muito sofrimento. Eu não posso contar o sofrimento dela desde a infância. Mas para contar a história da filha. Essa menina vinha para a igreja. E ela saía no tapa, pastor, com o menino da idade dela. Como se fosse ele assim. O nome dela era Laís. E ela vinha trazendo a menorzinha, vinha os meninos. A gente fazia o clubinho bíblico. E um dia ela tirou minha paciência. Então eu peguei ela assim pela mãozinha e disse, você vai para casa agora. E ela não queria não, você vai para casa. Peguei ela pela mão e levei ela para casa. Entreguei ela para a mulher. Olha, aqui ela não entra mais hoje, está terrível. Hoje ela está quase possessa. Mas depois ela voltou. Sei com a mãe, ela voltou e ela foi crescendo na igreja. Eu tenho a foto dessa menina aqui no meu celular. Em 2000, nós estamos em 2026, né? Em 2023, 2022, de uma confusão muito grande na casa, do lado da nossa igreja. Eu perguntei da irmã, disse, que confusão é aquela? Eu não vou dar o nome das crianças, tá? Vou dar um nome fictício. Perguntei para a Mariazinha. Mariazinha, que confusão é essa? E ela disse, é o marido da Francisca. Eu disse, marido? Ela só tem 11 anos. Mas ela tem um marido. Um drogado. Viciado. Dentro da casa da menina. Família toda destruída. Essa menina tinha 11 anos, pastor. E ela foi embora. Mas ela não foi para longe, não. Ela ficou por lá, só que ela deixou a casa para viver lá num canto. Com a ruma de meninos. A irmã veio aqui mais velha, pegou e levou para uma cidade de Garimpo. E em 2024, essa menina voltou para Manaus. Isso foi em 2021, isso mesmo, que foi a diferença de 3 anos. Ela saiu com 11, ela estava com 14, ia fazer 15. Em 2024, a mãe me liga e disse, pastor, estava na escola que eu trabalhava. A mãe me ligou e disse, pastor, a fulana voltou e ela está doente. Está lá na Pandacodajás. Eu digo, eu vou lá visitá-la. Ela estava grávida, agora com 14 anos e pouco. E o marido, que era um homem muito trabalhador, foi executado com as 8 balas. Você tem a noção do contexto. Ela sozinha, com a barriga grande, a colega disse, tira. Ela foi lá, não sei por onde, para tirar a criança. 14 anos de idade. Provavelmente o físico de alguma dessas mocinhas que estão por aqui. Eu lembro quantas vezes, antes disso, ela passando, eu dizia, onde é que você vai? Venha para a igreja. Venha para o culto. Eles não são seus amigos. Isso tem ambiente para você. E ela me via dando chocolate para você. Ei, pastor, cadê o meu? Dando bife no culto. E muitas vezes eu a vi e falei, vem, o que você está fazendo aí? Teve a apresentação dos irmãos, ela estava lá sentada, tem esse vídeo no meu celular. Mas aí em 2024 a mãe me liga e diz, ela está doente, eu vou lá visitá-la. Eu cheguei lá no hospital, no Pandacodajás, ela estava numa maca, operada, aberta, toda aberta aqui, né? Mas estava cirurgia. E toquei nela, eu disse, fulana, ela olhou para mim e começou a chorar. Disse, sabe quem eu sou? Ela disse, é o pastor. Eu disse, pois é. Eu vim aqui que a sua mãe pediu. E eu vim aqui lhe dizer a mesma coisa que eu lhe disse quando você tinha 4 anos. Jesus te ama. Jesus morreu por você. Ela não disse nada, ela disse assim, eu estou com frio. O senhor pode me enrolar? Eu puxei o lençol, cobri, a irmã mais velha chegou, estava descalça, que estava fazendo um voto para salvar a irmã, que vive numa outra igreja aí. Saí dali, não falei com a médica, só tinha me apresentado, que eu sou capelão. E aí, quando foi, no outro dia, falei com a minha esposa, a mãe pegou o exame e disse assim, minha irmã, eu não entendo isso aqui porque a médica disse que ela está com essas coisas aqui. Irmãos, ela estava com 4 enfermidades, das maiores que você possa imaginar aí. 4. Completamente estragada. E o médico disse para minha esposa, ela não vai sair daqui. Então, eu fui lá de novo. Nesse último dia que eu fui, ela não ouvia mais. E eu orei com ela.
falando de Jesus para ela. No outro dia estava na escola, a mãe me ligou e disse: pastor, a fulana morreu. A igreja pagou todo o velório daquela menina. Fizemos o velório daquela menina. A mãe e as duas irmãs mais velhas, agarradas no caixão, como se assim, você não vai. E eu pensando nos 4 anos que a menina foi, fez o que quis e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Aquela menina já foi. Não tinha 15 anos. Meus irmãos, a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Os pais que estão aqui, levam seus filhos para Jesus. Os líderes que estão aqui, não desistem de nenhuma criança. Porque depois eu lembrei do dia que eu peguei ela pelo braço e levei ela para fora. E eu pedi perdão de Deus. Ela voltou várias vezes. Mas infelizmente, sem pai, sem mãe, sem avó, sem avô, sem tio, sem ninguém, caiu nas garras do inimigo. E partiu para a eternidade. A igreja que pagou tudo, porque ninguém tinha nada. A família não tinha R$1 para fazer nada, pastor. Essa história ficou, irmãos, e essa história é uma das que eu podia contar. Mas essa história me impulsiona. Todo sábado. Às vezes com problemas pessoais, dor, às vezes sem dinheiro. Eu pego meu carro, minha esposa e minha filha no sol quente, como estava sábado, né? A gente vai para Irmão. E ali a gente ensina as crianças: Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus pode dar uma vida melhor. Meus irmãos, se entrega. Se entregue primeiro da noite a Cristo. Que o amor dele nos constrange para você levar crianças a Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ensinar o Evangelho às crianças. Amém? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse momento, Senhor, que eu posso compartilhar com essa amada igreja as experiências, Senhor Jesus, vividas ali em Hermon e também a Tua palavra. Senhor Jesus, não permita que seja eu, algum daqueles que vão embaraçar o caminho das crianças até o Senhor, mas me dá o privilégio, Senhor, de conduzir meninas e meninos a Cristo, para que elas, ao ouvir o Evangelho, sejam convertidas e leve o amor de Jesus para os seus lares, para que seus pais também sejam transformados e haja salvação nos seus lares, haja alegria, harmonia e paz nas casas, Senhor. E com certeza teremos uma rua melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, uma nação melhor. Isso não é utopia, Senhor. É um anseio, é um desejo nosso de levar e fazer Cristo e a sua cruz conhecido nessa cidade. E vemos crianças sendo transformadas e salvas para a glória do Teu nome. Muito obrigado. Aceita a nossa gratidão e glorifica o Teu nome, Senhor, no ministério desta igreja, na vida do seu pastor, dos seus líderes, e que, de fato, as crianças, ao entrarem aqui, ouçam da pessoa amorosa, bondosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Orem por mim, orem pela minha família e pelo Oance de Hermon. Nossa gratidão ao pastor Marcel Ataíde pela palavra, certamente foi clara para todos nós. Antes da premiação dos oncistas, que foram destaques no primeiro semestre, nós vamos cantar o hino de número 11 no Inário de Louvor, Vos Prostrai. Vamos nos colocar de pé, estamos sentados para cantar assim. Poderia ver o volume do teclado, por gentileza? Está ligado o teclado? Cadê um pouquinho mais o volume do teclado? Conosco
vocês sentar. Agora nós vamos ter a premiação dos oncistas que foram destaques no decorrer deste semestre. Alguns oncistas venceram a prova de ingresso no decorrer do andamento do semestre. Então, provavelmente, eles partiram atrás dos que estavam, mas eles já começaram bem. Começaram com muita disciplina e com muito entusiasmo. Então, esses oncistas, queremos chamar aqui primeiramente a diretora do Clube Faísca, irmã Edna, chega aqui. O Caleb está aqui conosco. Cadê o Caleb? Está aqui? Não? Então, a irmã... Quem é a líder do Caleb? Senhora? Então, a senhora vai receber aqui. O Caleb é uma agradável surpresa. Ele venceu a prova de ingresso, é disciplinado e ele estivesse aqui, estaria recebendo, mas a irmã Edna vai receber aqui o prêmio do Caleb pela disciplina e pelo esforço. Aqui está o Caleb. A Maria Yasmin está aqui conosco. Cadê a Maria Yasmin? Quem é a líder da Maria Yasmin? Irmã Edna também. Irmã Edna, receba aqui então o prêmio da Maria Yasmin. Também venceu a prova de ingresso no decorrer do semestre. Agora eu queria chamar aqui a diretora do Clube Flama, a irmã Nilce. E a líder da Ana Cecília. Cadê a Ana Cecília? Está aqui? Ana Cecília. Quem é a líder da Ana Cecília? Irmã Cissa. Chamar aqui Ana Cecília. E a mãe? A mãe pode vir também com a Ana Cecília. A Ana Cecília venceu a prova de ingresso. Uma excelente oncista. Esforçada, disciplinada. E vai receber aqui... Passa o prêmio para a mãe, irmã Cissa, e a mãe. Isso. Registre esse momento. Você pode ficar de frente aqui para... Isso, coloque a medalha de frente aí para ela. Coloque, vai ficar bem na foto, isso. Pode colocar a medalha. A diretora e a irmã Cissa, fique aqui ao lado da mãe para tirar uma foto. Então, aí está. Nossa secretária, irmã Raíssa, está auxiliando. Então, está a nossa Ana Cecília. A mãe pode retornar, Ana Cecília fica aqui. Cadê a Arielle? Ana Cecília fica aqui. Arielle. Eu vou puxar um púlpito um pouquinho para que aqueles que estão em casa possam ver vocês. Tá, pastor. Ana Cecília fica bem aqui, ó, na frente. Pode ficar aqui na frente do púlpito, pode ficar aqui em cima. Isso. Agora chamar os pais da Arielle. Tá bom, irmão Luciano, aí? Cadê os pais da Arielle? A Arielle também venceu a prova de ingresso. Excelente oncista. Inclusive já foi destaque, eu acho que na penúltima semana, ou foi na última semana agora de junho. Ela foi destaque geral. O pai aqui ao lado, aqui tirar uma foto com a... Cadê a líder? A líder da Ana Cecília, a irmã Cissa. Tirar uma foto com os pais. Muito bem. Os pais podem retornar e a Arielle fica aqui. Agora vamos registrar aqui o momento das nossas duas... Aí vocês podem sentar. Obrigado, irmã Nilce. Arielle e a Ana Cecília podem sentar. Daqui a pouco vocês serão chamados aqui novamente. Agora vamos passar os destaques do semestre, da Olimpíada Bíblica e o destaque geral e o oncista e a oncista missionários. Tá? Isso durante todo o semestre. Então vamos começar pelo Faísca, chamar a diretora, a irmã Edna, já está aqui.
Cadê o Levi? Está aí? Irmã Edna, chega aqui para pegar o prêmio do Levi. Cadê a mãe do Levi? O pai está aí? Passe aí o... Quem é a líder do Levi? Líder do Levi? Quem é a líder do Levi? Irmã Marla. Irmã, passe para a mãe. O Levi, ele foi o terceiro medalha de bronze nas placas. O que é as placas? Foram feitas 80 perguntas no decorrer do semestre, foram 16 sábados, cada sábado foram feitas 5 perguntas. E das 80 perguntas, o Levi acertou 61 perguntas. Permanece aqui, Levi. A senhora lá é parente do Levi? Por favor, chegue aqui, tire uma foto da família. A senhora que está lá também é parente do Levi? Avó, por favor. Esse momento é muito especial. Levi, fica aqui em cima, Levi. Tem mais algum parente do Levi aqui? Isso. Muito especial. O Levi está sendo agraciado pela competência dele durante o semestre. Aí a mãe, a avó, isso. Pode ficar aí ao lado, por favor, registrem e depois façam com que essa foto possa chegar até o Levi. Pode subir. Isso. Isso. O Levi permanece aqui e os pais, o irmão e a avó também permaneçam, porque a Lara Sofia, ela foi a medalha de prata nas placas. Medalha de prata nas placas, fica aqui ao lado do Levi, aí recebe. E ela foi também a medalha de prata geral. Das 80 perguntas, ela acertou 65 e ela fez 1.361.000 pontos no decorrer do semestre. Por isso que ela foi a medalha de prata. E ela vai receber, então, 2 medalhas. Essa medalha é a medalha geral e a medalha da Olimpíada Bíblica. Parabéns, Sarinha, parabéns à família. E agora, Lara é a família, perdão. E aí é uma foto, né? Especial, vou sair daqui para não estragar a foto. Muito bem. Agora a Lara e o Levi cheguem um pouquinho mais para cá. Isso. E agora nós vamos chamar o nosso medalha de bronze geral. Josué Stuart, chamar os pais e a líder do Josué. Cadê a líder do Josué? A Rafa, isso. Rafa, receba a premiação do Josué das mãos da secretária, da diretora. Passe para os pais. Isso. E a gente quer uma foto dos pais, da líder e da diretora. A gente entende que é um esforço conjunto em torno de uma criança. Isso. Muito bem. Agora, Josué fica aqui ao lado do Levi e da Lara. E nós vamos agora chamar... Ela está aí? Cadê ela? A Maria Helena foi nada mais, nada menos do que a medalha de ouro nas placas, acertou 68 perguntas. Cadê a líder da Maria Helena? Os pais e a líder. Então vamos aqui, vamos premiar por parte. Vamos premiar primeiro as placas. As placas, isso. Primeiro as placas, isso. Pode registrar o momento. E a Maria Helena também foi geral, medalha de ouro no geral. Ela somou 1.413.000 pontos. Que privilégio. Isso é resultado de disciplina e de esforço, de compromisso, resumindo. Aí uma foto da líder.
Muito bem. Agora, Maria Helena, fica aqui. Maria Helena, chega um pouquinho para a tua esquerda. Para cá, Maria Helena, olha. Para cá. Isso. Você chega para cá um pouco. Para cá, José, um pouco. Então, esses são os faíscas que foram agraciados. Agora, chamar aqui os dois faíscas que não vieram, né? Que seria a Maria Yasmin e o Caleb. Então, esses são os faíscas que foram destaques. Muito bem. Lara, Levi, Josué e Maria podem sentar, porque agora nós vamos para os flamas. Cadê a irmã Nilce, diretora? Chega aqui. O Léo Matias veio? O Léo Matias foi o nosso medalha de bronze nas placas. Das 80 perguntas, ele acertou 63. A mãe e a irmã. Cadê a líder do Léo? Irmã Suzy. Irmã Suzy vai receber da diretora, que elas não se conhecem muito bem, mas... E vai passar para a mãe, que vai premiar. O nosso Léo Matias. Parabéns. Agora uma foto aqui da mãe, do Léo, da irmã e da líder. Essas são as pessoas que têm apoiado o Léo Matias, incluindo a irmã Elidiana, que também tem ido buscar ele em casa e deixar. Fica aqui. Isso. Muito obrigado pelo auxílio. Então, agora nós vamos chamar o medalha de bronze, ou a medalhista de bronze, no geral, que é a Maria Júlia. Cadê a líder da Maria Júlia? E os parentes que estiverem aqui? A mãe. Tem mais alguém? Tem mais alguém, parente? Ah, o José. O José. Isso. A Maria Júlia, destaque geral, somou 1.184.000 pontos. Isso foi o que ela conquistou. A gente sabe que o ANSI trabalha com disciplina, com as lições, comportamento, zelo pelo manual. Fica aqui, Maria Júlia. E agora nós vamos à medalhista de prata nas placas, Maria Cecília. A líder da Maria Cecília e os pais. Das 80 perguntas, a Maria Cecília acertou 74. Olha que excelente desempenho, quase 100%. Isso no decorrer do semestre, de março a junho. Foram 16 rodadas. E a Maria também foi a medalha de prata no geral, né? Já está ali, ó. Com 1.361.000 pontos. 2 medalhas de prata nas placas e outra no geral. E agora vamos chamar o nosso medalhista de ouro. Já deve ter um monte de medalha de ouro em casa, né? Alexandre, chamar a líder dele e a mãe. Tem mais algum familiar presente? A avó. O Alexandre, ele foi o medalha de prata, o medalha de ouro nas placas e também foi o medalha de ouro no geral. Das 80 perguntas, ele acertou uma mais que a Maria, ele acertou 75 e somou 1.413.000 pontos. Agora, Alexandre chega aqui, uma foto dos flamas que foram agraciados e chamar também os dois do flama que foram os agradáveis surpresas, a Arielle e a Ana, que venham aqui também, que são os flamas.
excelente desempenho no decorrer do semestre. Tudo bem? Podeis assentar os flamas, porque agora nós vamos premiar os azulzinhos, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O desempenho dos tochas foi excepcional. É uma turma grande, a disputa foi muito mais acirrada que em outros clubes, e certamente, com o sarrafo mais alto, os que chegaram tiveram que chegar com uma pontuação muito alta. E essa foi a história do Ramon. Cadê o Ramon? O Ramon não está aqui, mas está aí o Ramon? Cadê a líder do Ramon e a diretora do Tocha? Cadê a diretora do Tocha? Cadê a diretora do Tocha? Irmã Ana, chega aqui. A líder, tem algum parente do Ramon aqui? Quem? A Yasmin? Yasmin, você vem aqui receber a premiação do Ramon. Tá bom. Tá. Você vai receber a premiação dele, vai entregar para ele. Ele foi o medalha de bronze nas placas das 160 perguntas. Por que 160? Porque os tochas de JVs não responderam 80 perguntas, responderam 160 perguntas, o dobro. E aí, ele acertou 140, o Ramon. E também foi o medalha de bronze no geral, com 1.365.000 pontos. Agora nós vamos chamar o nosso medalhista de prata, do Tocha, Davi Luiz, a líder e os pais. O Davi Luiz, vamos entregar por partes. Ele recebe, primeiramente, a medalha de prata das placas, com 144 acertos. Cadê a líder dele? A nossa secretária. E no geral também ele foi prata, com 1.420.000 pontos. E ele recebe também um prêmio especial, é o oancista missionário. Ou seja, os oancistas que convidam outras crianças, eles vão pontuando. Então, o menino que convidou mais crianças para o oance foi o Davi. E também causou um desgaste maior no carro do pai dele, né? Só não sei se foi multado. Carro cheio de crianças. Davi fica aqui. E agora nós vamos chamar a nossa medalhista de ouro e também a líder da Radassa. Radassa foi medalha de ouro nas placas, 147 acertos das 160 perguntas. Cadê a líder da Radassa? Larissa. Cadê a mãe e a avó? E também foi a medalhista de ouro no geral e também foi a oancista missionária. A Radassa e a mãe são responsáveis por uma procissão, que geralmente acontece aos sábados aqui, porque eles vão catando crianças aqui perto e parece uma procissão de crianças, na ida e na vinda e na volta. Fica aqui, Radassa. Então, esses são os destaques, falta o Ramon aí, do Tocha. Tudo bem, os tochas, a Yasmin para representar o Ramon, isso. Agora passamos aos cidadãos e cidadãs de maior idade. O nosso medalha de bronze nas placas, 115 acertos. Observem que o desempenho dos tochas foi maior do que o do JVs. Mas
ele conquistou a prata com 115 acertos. Cadê a líder do... É o líder, sou eu, né? Agora nós vamos chamar o nosso medalhista de prata. Com 139 acertos, o Guilherme conquistou a medalha de prata no JV. A nossa diretora, JV, e o líder do Guilherme, irmão Vanderlei. Diretora, passe para o irmão Vanderlei. Cadê os pais? Cadê os pais? Irmão Adailton, irmã Eva. Passe para os pais. Continue cuidando deste jovem, como vocês têm cuidado desde o berço. O Guilherme acertou 139 acertos das 160 perguntas e somou 1.159.500 pontos. Fica aqui ao lado do Erinaldo, porque agora nós vamos chamar a nossa medalhista de ouro, a Nilcilene. Cadê a líder da Nilcilene? A nossa diretora. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Os pais? Então nós vamos chamar a irmã Elidiana para representar os pais aqui. A Nilcilene conquistou nas placas a medalha de ouro com 140 acertos. E com 1.184.300 pontos, conquistou também a medalha de ouro no geral. Fica aqui, Nilcilene. Vou sair daqui. Agora vocês fiquem aqui, só suba um pouco mais. Agora eu vou chamar aqui na ordem todos os tochas que foram agraciados e tragam suas medalhas. Os tochas podem chegar aqui e façam aqui uma... Vocês façam mais para a direita aqui, Guilherme? Isso. Aí vocês fiquem aqui em cima também. Fica aqui em cima, Davi. Agora nós vamos chamar os flamas, todos os flamas que foram agraciados, todos. Inclusive os agradáveis surpresas. A Ana e a Arielle, todos os flamas, vocês podem ficar outro degrau abaixo. Isso. E chamar também todos os faíscas que foram premiados. Só organizem aí para isso ficar bem bonito aqui. Isso. Essas crianças... o que essas medalhas representam o empenho delas no Ministério OANS durante o semestre. Essas medalhas é o sinônimo de disciplina e de responsabilidade com os compromissos que ela tem aos sábados à tarde. E durante a semana também. Isso aí, por trás disso, tem conhecimento de leitura bíblica e desenvolvimento de disciplina. E certamente a participação dos pais nisso. Então, isso é muito representativo para nós e certamente para essas crianças e também para as famílias delas. Agora eu quero chamar todos os oncistas presentes. Aqui estão, para chegarem aqui, que nós queremos registrar esse momento. Todos os oncistas presentes, todos.
José, não pode faltar. Isso, José. Só auxilia aí para essa foto ficar bem bonita. Os líderes. Tem mais algum assista aí? Não? Ok. Então, vocês podem registrar esse momento só dos nossos assistas presentes, junto com os agraciados. Permaneçam aqui. Agora eu quero chamar todos os líderes e diretores presentes. E o pastor Sparks também, que é líder também. Vamos tirar uma foto com os nossos oncistas agraciados aqui. Este é o once desta igreja, que Deus tem nos dado o privilégio de estar desenvolvendo ele pelo 8º ano nesta comunidade. Então, que Deus abençoe os líderes, essas crianças e as suas famílias. Podeis sentar todos. O senhor já fica aqui, pastor. Considerações finais. Meus irmãos, quanta alegria o Senhor Deus nos proporciona nessa noite. Momento memorável como esse. Deus seja louvado. Mais um semestre que Ele nos agracia com poder cuidar dessas crianças. Eu só tenho a agradecer ao Senhor e lembrar aos irmãos do quão importante é esse trabalho. Lembrar aos irmãos que nós temos pela frente mais um semestre. Passar um tempinho aí de folga no mês de julho, mas no mês de agosto voltamos, se Deus assim permitir. E faremos esse trabalho até que o Senhor Deus volte. Para isso Ele nos chamou. Para isso, essa é a tarefa que Ele nos deu. E grande privilégio, o Senhor Deus nos concede o cuidado com essas crianças. Eu agradeço os pais que nos permite o tempo com seus filhos, para que possamos educá-los, como o pastor Ataíde falou essa noite, educá-los no caminho do Senhor, enquanto que nós temos visto o que o mundo tem feito com as crianças nos nossos dias. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê força, continue abençoando esse ministério, fazendo com que ele prospere, que nós, como servos do Senhor, mais e mais nos fortaleçamos em Deus, mais e mais nos unamos e ficamos mais unidos em prol da obra do Evangelho, em prol de levar a salvação a essas crianças. Eu queria encerrar essa noite convidando você a ficar em pé e falar comigo esse versículo aqui antes de nós orarmos, e lembrando que depois da oração você não sai ainda para o nosso momento de comunhão que teremos aqui atrás. Será muito bom ter a sua presença, os pais que estão aqui, os que nos visitam também. Eu queria que os irmãos repetissem comigo esse versículo, está escrito lá em Naum, capítulo 1, verso 7. E ele é apropriado à ocasião que nós estamos vivendo hoje. Porque se de fato estamos felizes, isso é por causa do Senhor. Isso é por causa da bênção de Deus que recai sobre nós. A oportunidade de servi-lo e de fazer a sua vontade. Então repita comigo, após mim, esse texto. O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. E conhece, novamente, e conhece os que confiam nele. Esse é o nosso Deus. O Senhor é bom. Esse é o nosso Deus. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, querido Deus, por tua palavra.
Obrigado porque o teu servo nos trouxe, nos agraciou, Senhor, com o ensino precioso da tua palavra, que nos ensina, ó Deus, o caminho que devemos andar. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós vivemos e poder, Senhor, olhar por essas crianças e vê-las sendo premiadas, ó Deus, porque elas se envolveram nas tuas coisas, Senhor, no Evangelho. Quanto isso enche o nosso coração, Pai Santo. Ó Deus amado, nos ajuda. Ainda há muito trabalho a ser feito. Nos encoraja, pois Tu és bom, Senhor. E mesmo que saibamos que os dias são maus, Tu estás conosco e nos socorre em todos os momentos. Abençoa cada líder, cada pai, cada mãe que está aqui, ó Deus, essa noite. Os que não puderam vir, Senhor, onde eles estiverem, os oncistas que também não puderam estar conosco, que o Senhor da mesma forma os abençoe, Senhor. E que permita ao Pai que eles fiquem aqui até terminarem toda esta obra, esse projeto, Senhor Deus, que é de ensinar essas crianças até eles chegarem à fase adulta, conhecendo quem Tu és, o Deus que é bom em todos os momentos. Abençoa o nosso alimento que teremos logo mais, a nossa comunhão. É o que eu te peço. No nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Está encerrado, irmãos. Que Deus nos abençoe.